Primeira coisa, então, primeiro avisos de utilidade pública, a nossa gravação da aula passada, eu gravei usando um microfone que fica aqui do lado, que não pegou quase nada da minha voz, ele pegava volta e meia vocês perguntando coisas absurdamente alto, mas eu falando ele não pegou, e eu não tive tempo ainda, inclusive que vergonha, né, mas eu não tive tempo ainda de regravar a aula passada para vocês, ainda não tive os 40 minutos para fazer isso, acreditem se quiserem. Mas eu vou fazer, tá bom? Tô atrasado, sei que tô, peço perdão para vocês, mas eu vou colocar lá. Segundo aviso de utilidade pública, eu coloquei para vocês já uma listinha com 5 exercícios na tabela de vocês lá, tá? Ela tá feita pelo Google Forms. Eu tava falando para os colegas de vocês, é a primeira vez na vida que eu usei um Google Forms, eu já sou meio velho, então essas coisas de tecnologia assim já não, tico e teco não ajuda. Então eu não sei nem. Eu sei que tem um jeito que vocês apertam lá e se a resposta estiver certa, ele vai dizer, acertou, alguma coisa assim, sei lá, diz que. Eu sei que deve ter um jeito de fazer isso, com toda certeza. Mas eu não sei qual é esse jeito. Então eu preenchi uma das tabelas do Forms e eu mandei para vocês ela também. Embaixo tá como gabarito com as respostas marcadas corretas. Tá bom? Eu vou ver se eu aprendo isso para as próximas aulas. E galera, que eu tava falando antes também. Eu perguntei, conversei com a Júlia, porque aula passada vocês estavam meio confusos sobre o que são algas, o que são plantas, né? Como é que a gente define essas coisas. E eu daí conversei com a Júlia, né? Eu vi que vocês viram algas meio por cima, assim, quando vocês viram os pequenos filos com ela. Então eu acabei achando melhor a gente conversar um pouco sobre algas, né? Porque afinal de contas estamos falando de vegetais, né? Então elas acabam sendo incluídas. Deixa eu tirar isso aqui. Tá, então galera... inicialmente, algas. O que são algas? Qual é que é a definição para essa palavra algas, gente? Primeira coisa, não formam um grupo monofilético. Vocês se lembram o que significa essa palavra monofilético? Que assim, para quem não se lembra, monofilético, pessoal, é quando um grupo de seres vivos, nós conseguimos pegar então todo mundo que pertence àquele grupo e nós conseguimos ir voltando na história evolutiva deles até um ancestral comum que seja comum, né? Que seja comum a todos aqueles seres vivos. Então, sei lá, vamos pegar, tipo, sei lá, um Magikarp e um Snorlax. Olha as ideias, né? Tá? Então, galera, a gente teria que voltar na evolução até achar um animal que seja um ancestral comum desses dois, então um animal que evoluiu para esses dois, e esse animal não pode ter evoluído para um terceiro animal que esteja fora desse grupo, né? Então, um grupo monofilético seria mais ou menos uma coisa assim, tá bom? Quando eu falo então que as algas não formam um grupo monofilético, galera, quer dizer que a gente não consegue voltar a um ancestral comum que seja exclusivo de todas as algas, né? Existem ancestrais comuns porque é um grupo muito, muito amplo, né? Como a gente vai ver. Nós temos tanto procariotos, ou seja, aqueles que não têm carioteca ao redor do seu material genético, né? Lembra que carioteca? Essa palavra teca a gente conhece de alguns outros lugares, né? Biblioteca é onde se guarda livro, discoteca é onde se guarda discos, qual outra vamos pensar? Para os do colégio eu falo alunoteca, onde se guarda alunos, né? Não, mas óbvio que não. Mas esse teca então significa guardar, né? Até vários insetos, eles fazem tecas, que são casulinhos, onde eles guardam seus ovos, por exemplo, ou onde vivem as larvas, né? Às vezes um conjunto de ovos a gente vai chamar de uma ooteca, né? Ooteca de aranhas, por exemplo. Esse teca significa guardar, então, né? E o cário, vocês devem ter visto com o professor Eduardo ali, cariótipo, por exemplo, né? E cariomembrana, que seria a membrana do núcleo. Esse cário vem de material genético, né? Então, eucariotos, eles têm carioteca, têm esse envoltório nuclear, e os procariotos, eles não têm. Né? E as algas, elas são formadas tanto por procariotos, né? Então quem são os procariotos? São as bactérias e as arqueias, que não possuem carioteca, e alguns protistas também, tá bom? Protistas são aqueles seres vivos que eles não vão se enquadrar nem sendo animais, nem sendo fungos, nem sendo plantas, tá? Então protistas são eucariotos, ou seja, eles têm carioteca, não são do domínio procária, são do domínio eucária, porém eles não se enquadram nem em animais, eles não se enquadram nem em fungos, não se enquadram nem em plantas, que são os 3 grandes grupos, né, galera? Então, é interessante que é uma definição muito ampla, né? Protista é uma coisa
não é isso, nem isso, nem isso. Porra, todo o resto então pode ser, né? Protista pode ser muita coisa. Então, protistas é um grupo muito amplo que não necessariamente tem ligações familiares, assim, né? Um membro de um protista, membro de um grupo de protistas, não tem relação nenhuma familiar com um membro de outro grupo de protistas, tá? Como a gente vai ver aqui pra frente. As algas, elas realizam fotossíntese, galera. Então, todas as algas, elas são capazes de gerar seu próprio alimento utilizando a luz solar e água, tá bom? Aquáticas, né? As algas, elas são, em princípio, aquáticas. E eu coloco esse asterisco ali por quê, galera? Porque nós vamos ver ali pra frente que algumas algas, elas não são... Elas adaptaram-se a viver fora da água, né? Vocês talvez tenham visto lá em fungos aquele negócio de líquens, né? Mandem pra mim ali no chat se vocês viram líquens, se vocês não viram líquens, se vocês sabem o que são. Mas os líquens são, por exemplo, algas que vivem associadas com fungos, né? E aquele negócio meio cinza, esbranquiçado, avermelhado que a gente vê assim pelas árvores, né? São algas que não vivem na água, tá bom? Então existem algas que não vivem na água, tá? Mas em princípio é um grupo que surgiu na água, é um grupo cuja grande maioria, né, vive na água. Trago para vocês aqui assim um exemplo de uma alga, por exemplo, tá? Ali assim outro exemplo de alga, outro exemplo de água, alga e mais outros 3 exemplos de alga, tá bom? São seres vivos extremamente diferentes, tá? Exatamente como eu falei, não formam um grupo monofilético, então eles não têm uma relação de ancestralidade, né? Não podemos dizer, essa alga é prima dessa. Eu não estou com o apontador, né? Vocês não estão vendo para onde eu estou apontando. Essa alga é prima dessa, né? Não, isso aqui a gente não pode dizer porque eles não têm essa relação, né, de grupo, de família, tá bom? Vamos dar uma olhada então em cada um dos grupos que nós chamamos de algas, tá? O primeiro grupo que nós chamamos de algas são as cianobactérias. As cianobactérias, elas são bactérias, pessoal. Elas são então procariontes, elas não têm carioteca, elas pertencem àquele domínio procária, né? Onde estão as bactérias e os arquea. Apresentam tilacoides, gente. Vocês lembram que vocês viram lá talvez com o Prof. Cris, mais pro início do ano, quem está desde o início do ano, que os tilacoides são aquelas várias membraninhas, né, que a gente tem empilhadas como se fossem moedinhas dentro dos cloroplastos das plantas, né? A gente vai falar sobre tecidos vegetais mais pra frente em algumas aulas e a gente vai rever os tilacoides, mas são essas várias moedinhas, essas várias membraninhas que as plantas têm dentro da sua organela, chamada de cloroplasto, que são membraninhas responsáveis por realizar a fotossíntese, né? É dentro delas que irá ocorrer a fotossíntese. Tá? Eu trago para vocês um desenho de uma cianobactéria, tá bom? Esses vários risquinhos branquinhos que vocês estão vendo aqui assim são os tilacoides. Vocês podem ver que ela não tem carioteca, então o material genético dos procariotos, né, galera? A gente fala que eles não têm núcleo, mas eles têm uma coisa chamada nucleóide. Então o material genético deles ele fica condensado numa região central assim da célula, tá? Não forma um núcleo de fato, porque o núcleo ele precisa por definição estar envolvido por uma membrana, mas é uma região nucleóide, assim, é um negócio que fica mais ou menos concentrado ali, tá bom? E as organelas que os procariotos têm, que são os ribossominhos, né, vermelhinhos, para eles produzirem suas proteínas. Elas podem ser sozinhas ou elas podem ser coloniais, galera. Então, mesmo sendo bactérias, mesmo sendo seres vivos unicelulares, então, né, por definição, elas podem se agrupar, formando um cordãozinho assim, tá? E daí eu trago para vocês uma foto muito legal de um conjunto, um grupo de cianobactérias, e vocês podem perceber que tem uma bola de cor diferente, né, galera? Por que tem uma bola de cor diferente? Porque quando elas se organizam em colônias, elas podem inclusive ter especialização, né, dentro da colônia. Então, algumas células vão ser responsáveis por fotossíntese, outras vão ser responsáveis pela reprodução, outras vão ser responsáveis pela, sei lá, não sei o que mais uma bactéria faz na vida, pessoal. Mas ela vai ser responsável por fazer essas outras coisas. Ir ao shopping, dar rolê, enfim, né? Cada célula vai ter uma função. Então, mesmo sendo procariotos, animais não, né? Seres vivos simples, eles têm essas especializações dentro da colônia. Maravilha.
E elas são responsáveis pela eutrofização, galera. Eutrofização, né? Esse eu vem de verdadeiro e trofos vem de alimento. Então é quando ocorre uma eutrofização de um lago. Quando um lago está eutrofizado, é porque tem tanto alimento naquela água. E alimento pode ser, né, galera? Pra gente, óbvio que não, mas, por exemplo, sei lá, nossos dejetos, né? Então, uma saída de esgoto, pra nós é uma sujeirama, mas pra uma bactéria é uma sopa nutritiva maravilhosa, né? Então essas bactérias elas podem se proliferar, fazendo com que essa água fique eutrofizada, ela fica com essa cor esverdeada assim, tá bom? Essa camada de algas gelatinosa e tóxica, tá? Que se forma em cima da água, ela é fatal, né? Tanto pela toxicidade que a água vai adquirir pela presença delas, quanto elas tapam a entrada de oxigênio e de luz solar para baixo da água, então tudo que tem ali embaixo acaba morrendo, tá? Existe, só a troco de curiosidade, porque eu sei que vocês são curiosos e eu adoro falar curiosidades, existem lagos que são naturalmente eutrofizados, tá bom? Que são lagos que ocorrem, por exemplo, em pé de vulcões, porque as rochas vulcânicas são muito ricas em nutrientes, então esses lagos acabam se eutrofizando sem a poluição antrópica, ou seja, sem nós estarmos interferindo. Mas a eutrofização normalmente está ligada com a gente fazendo cagada, tá bom? Normalmente é isso. E tá que assim, tá? Elas vão ser responsáveis pela eutrofização. Quando vocês veem um lago, então, que vai estar com uma mancha verde assim, né? Está eutrofizado por causa de possivelmente é muito poluído, tá? E dificilmente isso ocorre em rios, né? A gente chama lagos de ambientes lênticos, com a água lenta, e rio de ambientes lóticos, com as águas rápidas, né? Normalmente em rios não vai acontecer porque essa água está circulando, né? Então não dá tempo de acumular sujeira. Em lagos é muito mais fácil, tá bom? E as cianobactérias, galera, elas apresentam a mesma rota metabólica da fotossíntese das plantas, beleza? Então, a mesma coisa que vai acontecer lá nos cloroplastos das plantas vai acontecer dentro das cianobactérias. Maravilha! As euglenas, galera. Euglena é um grupo de protistas formados por uma célula só, tá bom? São esses bichinhos aqui assim, super simpáticos. Olha, tem inclusive 2 flagelinhos aqui atrás, olha, um bem grande e um pequenininho. Tá? Tem um órgão vermelhinho sensor responsável por perceber luminosidade e elas apresentam cloroplastos dentro delas, são essas coisinhas verdes que vocês estão vendo, tá bom? Elas são fotossintetizantes porque elas são classificadas como algas, porém elas também se alimentam de forma heterotrófica, então elas podem caçar, tá bom? Outros micro-organismos, outros protistas, outros enfim, e se alimentar deles, tá? Então elas não são exclusivamente fotossintetizantes, tá? Diatomáceas, galera, olha, eu não botei animação naquela foto ali, mas tudo bem. As diatomáceas, galera, são esse grupo com esse nome horroroso que eu duvido que alguém vai perguntar para vocês em uma questão de prova, Bacillariophyta, tá bom? Diatomáceas é um nome muito mais comum, é um nome que a gente usa normalmente, tá bom? São protistas também unicelulares, tá? E apresentam carotenoides, né? Para quem fala inglês aí, né? Como é que é cenoura em inglês? Carrot, né? Por quê? Porque a cenoura é laranja e os carotenoides são pigmentos alaranjados. Assim como a clorofila é um pigmento verde, né? Que dá a cor verde das plantas, os carotenoides, né, são pigmentos de cor alaranjada e avermelhada, tá bom? Apresentam carotenoides nos cloroplastos. E elas, diferente das plantas, né, galera? As plantas, elas armazenam o seu açúcar na forma de amido, né? Então, nós, animais, armazenamos na forma de glicogênio os nossos açúcares da nossa alimentação. E as plantas armazenam na forma de amido. Por isso que tem amido de milho, tem amido de batata, que a gente chama de fécula de batata. Enfim, tem amido de tudo, né? Mas as euglenas não, as diatomáceas não, elas armazenam nessa forma de crisolaminarina, né? Vocês não precisam saber desse nome também, eu trouxe só para vocês saberem que não é amido, tá bom? Trago para vocês uma foto de várias diatomáceas, galera, elas são organismos unicelulares que produzem uma capinha, uma teca, tá bom? Lembram teca? A gente tá falando de teca agora há pouco, é uma caixinha feita de sílica, tá bom? Elas vivem dentro dessa caixinha, tá? É uma proteção, e ela é uma tampinha sempre, galera, ela tem uma parte maior e uma parte menor. Conforme elas vão se reproduzindo, galera, elas se multiplicam, aí da tampinha maior vai nascer uma outra tampinha, e daquela tampinha menor vai crescer uma outra por baixo,
tá bom? Se elas se reproduzissem só de forma assexuada, aquela com a tampinha menor ia ficando cada vez menor até que ela deixasse de existir. Por isso que as diatomáceas também se reproduzem por reprodução sexuada, e delas formam uma nova capinha de silicone, de sílica, e voltam a crescer no tamanho normal. Eu trouxe essa imagem aqui assim para vocês, galera, aqui no canto, tá? E deixa eu até colocar bem grande. Isso aqui é uma colôniazinha de diatomáceas, tá? E aqui assim tá ela individual, chamada, o nome dessa espécie é Asterionielopsis glacialis, tá bom? Asterionielopsis glacialis, galera, é uma diatomácea muito bem conhecida por todos nós, porque ela é a alga que tem no nosso litoral no Rio Grande do Sul e que deixa o nosso mar cor marrom, né? Por quê? Porque ela tem carotenoides nos seus cloroplastos, tá bom? Então são pigmentos de cor amarronzada, avermelhada, alaranjada, tá? Então elas que vão dar essa cor marrom para o nosso litoral, beleza? Asterionielopsis glacialis. Feofita, galera, são as chamadas algas marrons, tá bom? Elas são multicelulares, então elas são protistas multicelulares. Olha que diferente, né? A gente está acostumado a falar de protistas, a gente pensar em protistas unicelulares, né? Elas são multicelulares, apresentam um talo foliáceo, então com aparência de folha, então seu corpo parece que é uma grande folha, tá bom? Tem carotenoides nos cloroplastos também, tá? Mais clorofilas, clorofila A e clorofila C, tá bom? Fucoxantina é o nome do carotenoide que ela tem nos cloroplastos dela. Apresentam aquele mesmo ciclo diploaplobionte que nós falamos lá para as plantas na semana passada. Lembram que eu dei uma passada por cima? A gente vai falar mais dele nessa aula e mais dele na aula que vem ainda de novo. E na outra aula ainda de novo, tá bom? Então vocês vão ter bastante tempo para revisar isso. E trago uma imagem para vocês, galera, do quão grande essas algas marrons elas podem ficar, tá bom? Elas podem atingir alturas aí, nossa, de 50 metros de altura, tá bom? Elas formam aquelas florestas de kelpis, né, de sargassum que nós vemos lá, acho que ali no sul da Argentina tem uns mares gigantescos, lá na África tem mares gigantescos também de sargassum, tá bom, de kelpis, as ilhas kelpis, né, lá na Argentina, tá bom, se levam o nome por causa dessas algas que ficam enormes, gigantes. As rodofitas, galera, são as chamadas algas vermelhas, tá bom, as algas vermelhas, elas no geral, não é getal, tá bom? É no geral. São multicelulares, né? No getal, elas apresentam várias células no seu corpo. E elas têm alguns pigmentos interessantes, tipo essa ficoeritrina e essa ficocianina, tá bom? Além da própria clorofila. A ficoeritrina e a ficocianina, galera, são pigmentos fotossintetizantes acessórios. Elas são os únicos protistas fotossintetizantes que utilizam esses dois pigmentos aqui. Tá? Essas algas elas podem ser extremamente verdes quando elas estão vivendo com muita luz. Só que quando elas vão para lugares mais escuros, mais profundo do oceano, onde a luz não entra tão bem, a clorofila não tem um espectro tão bom para captar essa luz. Quem vai ter um espectro bom vai ser a ficoeritrina e a ficocianina. Então essas algas ficam extremamente vermelhas por causa desses dois pigmentos, tá bom? Que são exclusivos delas. Tá? E só para vocês saberem, elas armazenam um amido numa forma diferente, tá? É um amido das florídeas que é diferente do amido das plantas, né? Então é outra coisa. E as algas verdes, por fim, galera, são as clorofita, tá bom? São algas que têm formas unicelulares e formas multicelulares. As clorofilas do tipo A e B em seus cloroplastos, que são os mesmos dois tipos que as plantas utilizam em seus cloroplastos, tá bom? Armazenam amido nos seus plastídeos, então, ó, maravilha, armazenam amido nos plastídeos, que nem as plantas. Plastídeos, gente, isso é interessante. Existe uma organela nas plantas chamada plastídio, tá bom? Tem os cloroplastídeos, que são os cloroplastos, tá bom? Tem os amidoplastídeos, que são os plastídeos que armazenam amido. Vão ser como se fossem organelas que são umas capinhas que vão armazenar coisas. Os cloroplastos armazenam clorofila, tá? Os amidoplastos armazenam amido. Só para vocês verem que assim então a cara de algumas algas verdes, tá bom? E o que a gente tira de tudo isso, galera? As algas, então, podem ser tanto procariontes quanto eucariontes, então um grupo muito amplo que não tem nenhuma relação de parentesco, tá bom? Procariontes são cianobactérias, eucariontes são as euglenas, diatomáceas, algas pardas, algas vermelhas e algas verdes. Algas pardas ou algas marrons aqui assim, tá? Os dois termos podem ser utilizados.
Procariontes são as bactérias, né? E os eucariontes vão ser os protistas, então. Tá bom? Uma coisa interessante, galera, aquela teoria endossimbiótica que eu falei com vocês lá no início do ano, que talvez vocês já conheçam, é aquela teoria segundo a qual algumas organelas, que seriam a mitocôndria dentro do nosso corpo para a gente respirar, né? E das plantas, e o cloroplasto dentro aí exclusivamente das plantas e dessas algas, tá bom? Que é uma organela que em princípio teria sido... Um minuto. Que ela um dia já teria sido um ser vivo de vida livre, tá? E há muito tempo atrás, há muitos milhões de anos atrás, elas teriam sido incorporadas, então muitos bilhões de anos atrás, na verdade. Estão no reino Monera, sim, porque são bactérias, tá? Elas são bactérias. Gente, elas teriam então esses seres vivos teriam sido incorporados pelas nossas células, tá? E ao invés de nós destruirmos elas para utilizá-las de alimento, a gente teria incorporado esses organismos dentro da nossa célula e eles passariam a funcionar trabalhando para o nosso corpo. É isso que a mitocôndria faz. Algo que sustenta isso, galera, é que a mitocôndria tem duas membranas, tá? Uma membrana dupla. Então, a primeira membrana seria do corpo desse próprio protista que vivia de vida livre. Esse próprio protista não, desse procarioto que viveria de vida livre, tá? Então era um procarioto e vivia de vida livre. A gente englobou ele, ele tem a membrana dele e ao redor dele tem a nossa membrana que englobou ele. Então ele teria uma membrana dupla. As mitocôndrias têm, e as mitocôndrias têm dentro delas um DNA bacterial, né? A mesma coisa acontece com os cloroplastos. Nas plantas, os cloroplastos têm duas membranas, uma membrana que seria a original desse procarioto que foi incorporado, e a segunda membrana é da planta que englobou ela, né? E elas também têm esse DNA circular das bactérias, tá bom? O que é interessante, gente? Isso aqui, assim, é uma cianobactéria. Essa cianobactéria, galera, que contém esses estroma aqui dentro, esses tilacoides aqui dentro, ela teria sido incorporada, então, pelas clorofitas e pelas rodofitas, tá? Então, essas duas algas aqui, assim, elas teriam incorporado diretamente esse bichinho aqui, tá? Essa bactériazinha aqui. Então, o cloroplasto, ele tem origem das cianobactérias, tá bom? Todos os cloroplastos têm origem de cianobactérias. Só que aí, galera, o que aconteceu? Foi uma segunda englobação, se é que essa palavra existe, tá? Então as euglenas, galera, elas teriam pegado os seus cloroplastos, são na verdade clorofitas que foram engolidas pela euglena. O que significa, galera? Significa que o cloroplasto da euglena, ele tem uma membrana que é referente à membrana da cianobactéria, tem uma segunda membrana que é referente à membrana da clorofita, hoje tá difícil, da clorofita, que englobou essa cianobactéria, e uma terceira membrana, galera, que seria da própria euglena. Então é um cloroplasto com 3 membranas, tá bom? E as rodofitas, galera, elas teriam sido então incorporadas pelas feofitas, pelas algas marrons, algas pardas, que também tem um cloroplasto com 3 membranas, tá? E as duas teriam sido incorporadas por diferentes grupos das diatomáceas, beleza? Por isso que as feofitas, elas são marronzinhas, né? Por isso que elas têm os carotenoides, porque elas englobaram algas que têm carotenoides nos seus cloroplastos, né? Enquanto as euglenas são verdes, porque elas incorporaram algas que têm clorofila nos seus cloroplastos, tá bom? Então, o que foi que eu coloquei aqui assim para vocês? Eu coloquei só aquele mesmo resuminho de novo, isso aí, e coloquei algumas características aqui de plantas. Olha só, gente, as plantas são eucariontes, tá bom? Definição de plantas, elas têm carioteca. Então, olha, as cianobactérias, elas não podem ser plantas, tá bom? Que a gente estava discutindo aula passada se algas são plantas, se algas não são plantas. Então, as cianobactérias, elas não podem ser plantas, tá bom? Já é um grupo de algas que caiu fora. Tem que ser multicelulares, galera. Então, a gente tira fora as euglenas, a gente tira fora as diatomáceas, tá bom? Porque elas não são multicelulares, tá? As algas pardas todas são, e as vermelhas e as verdes podem ser, podem não ser, tá bom? Realizam fotossíntese com clorofilas A e B. Bom, aí a gente tirou fora as algas pardas e as algas vermelhas, tá bom? Armazenam amido,
Então, as algas verdes, elas fazem tudo isso. Elas são eucariontes, existem algas verdes multicelulares, realizam fotossíntese clorofila A e B e armazenam amido. Então, as algas verdes estão ali para virar uma planta, tá bom? Só que o que acontece, galera, essa última parte, embrião protegido por tecido vegetal, tá bom? Que é mas é uma característica de plantas e as algas verdes, elas não têm isso, tá bom? Então, essa característica ela evoluiu exatamente para as plantas poderem sobreviver na terra, tá bom? Fora da água. A gente tem até 1940 ou 1950? 1950, né? 50, 40, né? Por favor, me confirme aí, porque eu... Isso, beleza. Então, galera, as algas, elas não podem ser classificadas como plantas, tá bom? Eu trouxe para vocês uma foto de um livro que eu adoro, tá? Eu tirei, não tá no arquivo de vocês, inclusive, desculpem, eu vou atualizá-lo lá para vocês, tá? É uma filogeniazinha, que ela mostra que, assim, olha, entre aspas, plantas verdes. Alguns autores, às vezes, vão se referir ao grupo das algas verdes, que inclui clorofita, e carofita, que é um grupo que nós não falamos, mas é um grupo de algas verdes também, tá bom? Que foi o grupo que deu origem para as plantas. Chamam eles de plantas verdes, tá bom? Esse grupo de plantas verdes. Mas o reino plante de verdade, olha só, são aqui, ó, as plantas. Começando pelas nossas briófitas, começando pelos nossos musgos, tá bom? Então, eu coloquei até uma questão para vocês na lista de exercícios, que ela pergunta exatamente sobre isso, se algas são plantas, não são plantas, tá? Dependendo do autor, ele pode considerar plantas, mas uma questão de vestibular, ela sempre vai deixar claro para vocês se eles querem considerar como plantas ou não. No geral, não considerem, tá? No geral, considerem que algas não são plantas, tá bom? Aí, galera, quando a gente fala de plantas, nós temos as atraqueófitas e as traqueófitas. As atraqueófitas, galera, são esses três grupos com nomes horrorosos, tá bom? E as traqueófitas são um restante ali. Em especial as briófitas, nós vamos ver, tá bom? É o grupo mais importante de atraqueófitas, tá bom? E as traqueófitas vão ser pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Gente, o que significa esse traqueófitas? O traqueide é uma célula especial que algumas plantas têm, que a grande maioria das plantas tem, e é uma célula que é responsável pelo transporte de seiva bruta, então o transporte de água. Lembra que um dos problemas que as plantas têm ao chegar na terra é transportar a água da onde a água está até as partes do seu corpo que necessitam de água. Tá? As plantas classificadas como traqueófitas, o grupo das traqueófitas, apresenta essa célula especial de transporte chamada de traqueide, que a gente vai falar mais extensivamente aula que vem, e as atraqueófitas elas não têm, tá bom? Algumas características das atraqueófitas, galera. Tamanho pequeno. Por que elas têm tamanho pequeno? Porque elas não têm traqueides, elas não têm células responsáveis por transportar água no seu corpo. Então elas precisam ser reduzidas para que essa água consiga, tipo, uma gota de chuva que cai em cima dela, molha o corpo inteiro dela já. Então ela não precisa de um sistema que transporte essa água, porque elas muito facilmente já estão umedecidas, tá bom? Podem viver na terra ou na água doce, mas no geral na terra, tá bom? A água doce foi conquistada depois. Inclusive, nós consideramos, corroborando com a ideia de que algas não são plantas, quando vocês forem ler qualquer coisa sobre a evolução de plantas, nós falamos que as plantas surgiram na terra, né? Evoluíram das carofitas, que é um grupo de algas verdes, que surgiu na terra, né? E as algas, todas que nós vimos ali assim, são seres vivos que surgiram na água, né? Então, até pela definição da origem evolutiva de plantas, as algas não se enquadram, tá bom? Então, vivem na terra ou na água, que foi uma volta para a água, mas elas surgiram na terra e depois alguns foram voltando para a água. E fase dominante é o gametófito, gente. O que significa fase dominante gametófito? Calma lá, vamos desvendar esses mistérios. Antes de qualquer coisa, galera, os grupos pequenininhos que nós não falamos muito, tá bom? Um é o das hepáticas, que são essas traqueófitas bem pequenininhas. Elas recebem esse nome por causa hepática, hepatite, né? Fígado, né? Um problema no fígado. Hepato significa fígado. E as hepáticas recebem esse nome, galera, porque dizem que elas se parecem com uns pedaços de fígado. Eu não sei quem foi que olhou para elas e falou que parecia fígado. Mas enfim, deu um nome pro grupo. São as hepáticas, tá? Elas vivem assim grudadinhas no chão, elas não se elevam. Beleza?
Outro grupo de atraqueófitas que a gente não fala muito também, é só para vocês saberem que existe, são os antóceros. Esse é para ser um nome popular, né, galera? Mas não é um nome muito popular, assim, né? Quando foi a última vez que vocês foram na rua e falaram para um amigo de vocês, vou levar um daqueles antóceros ali assim para casa para plantar. Não, né? Não é um nome muito comum, tá bom? Mas é para ser um nome comum de antócerofita, tá? O grupo dos antóceros. E daí o grupo que nós conhecemos melhor, o grupo que está mais no nosso dia a dia, que são as briófitas, que nós chamamos popularmente de musgos, tá bom? Esse é o mais importante. As briófitas, então, galera, são atraqueófitas, elas não têm aquela célula responsável por transportar a água, tá bom? A maior delas tem 1 metro de altura, que é uma coisa muito grande, mas elas não são, no geral, muito grandes, elas são normalmente muito baixinhas. Vocês conhecem musgo, né, galera? Normalmente é uma coisa muito rasteirinha, assim, tá bom? E o interessante aqui, ó, é esse podem apresentar estruturas condutoras, tá bom? As briófitas, galera, elas podem apresentar uma célula primitiva que não é um traqueide, mas que é uma célulazinha que pode fazer um transporte de água. Até algumas delas, algumas espécies de briófitas, tá? Até por isso que tem uma espécie que chega a 1 metro, né? Porque ela consegue transportar água por um sistema muito rudimentar. E por isso que eu trouxe essa observação. Antigamente a gente costumava chamar essas plantas de plantas avasculares. Hoje em dia a gente dá preferência ao termo atraqueófitas, porque elas não são de fato avasculares, elas têm alguns elementos vasculares volta e meia, tá bom? Já surgiu alguma coisa de vaso condutor de seiva nelas, mas é algo muito rudimentar, algo muito primitivo, tá? E é uma coisa que evoluiu, mas não apareceu depois mais. Os traqueídeos, eles estão presentes em todas as outras plantas, tá bom? Então por isso essa importância dessa divisão. Trouxe para vocês uma imagem desse musgo, então, que tem 1 metro de altura. Trouxe o nome dele assim também, porque eu não ia lembrar de cabeça, né? Dawsonia superba. Olha, que nome bonito para dar para uma filha. Tá bom? Possivelmente essa que assim seja um musgo, um atraqueófito, que tem esses elementos condutores, né? Então ela é vascular, porém ela não tem traqueídeos, então ela continua sendo classificada como atraqueófita. Gente, o que acontece? Essa parte verdinha do musgo, que são aquelas folhinhas que a gente está acostumado a ver, elas são a estrutura chamada de gametófito. Esse fito vem de planta, né? E gameto vem de gametas. Então é a parte da planta que produz gametas, tá bom? Os gametófitos, galera, vão... O que aconteceu aqui? Os gametófitos, eles vão produzir gametas, tá bom? Esses gametas, galera, masculino e feminino, eles vão se encontrar. Quando eles se encontrarem, eles vão fazer a fecundação, e da fecundação vai nascer uma segunda parte da planta, galera. Então é como se o filho nascesse grudado na mãe. Essa segunda parte é um esporófito, tá bom? Então vejam bem, a gente tem aqui assim uma plantinha com seu gametófito aqui, a outra com seu gametófito ali, tá bom? Essa aqui está produzindo então um óvulozinho, tá? E essa aqui assim está produzindo espermatozoides. Beleza. Quando esses espermatozoides vêm nadando na água, então a reprodução é dependente de água, e chegam aqui assim no gametófito feminino, no gameta feminino, fecunda, e o bebezinho que nasce é um esporófito que nasce grudado naquele corpo do gametófito, tá bom? E esse esporófito, galera, vai produzir esporos, e esses esporos, quando caírem no chão, vão dar origem a um novo gametófito, aquela nova parte verdinha, beleza? Olha só, o gametófito, ele é N, ou seja, ele é haploide, ele tem só um parzinho de cromossomos, né? Os gametas são N, quando eles fecundam, quando eles se encontram, N mais N vai dar 2N, então o esporófito, ele é 2N, essa estrutura marrom, então, ela é 2N, e essa estrutura vai produzir esporos que são, de novo, haploides, são, de novo, N, tá bom? Então, o que acontece? Acontece uma meiose, né? A meiose divide no meio, meiose meio. Ela divide no meio a quantidade de cromossomos, tá bom? Então, uma meiose, e daqui do gametófito para formar os gametas ocorre uma mitose, porque o gametófito já é haploide. É diferente de como ocorre no nosso corpo, né, galera? O nosso corpo, as células que vão produzir os gametas, elas são diploides e elas sofrem meiose para formar gametas haploides, né? Então, é diferente do que acontece conosco, tá bom? O gametófito masculino, galera, tá bom? A gente vai chamar ele de
de anterídeo, tá bom? E ele vai produzir anterozoides, ou de vez em quando a gente vai chamar também de espermatozoides, tá bom? Não tem problema, né? E o gametófito feminino, ele se chama arquegônio e ele produz uma oosfera, tá bom? Então, olha, o gametófito masculino está soltando aqui assim seus gametas, estão nadando na água e eles encontram o arquegônio com a oosfera dentro. A oosfera ela não se mexe, ela está ali assim naquela estrutura, ela não é móvel, tá? Então, reprodução dependente de água. E os últimos 2 slides que eu quero mostrar para vocês. Esse aqui assim inicialmente, só para vocês verem, ó, esse verdinho que está aqui embaixo são os gametófitos e essas coisinhas que se esticam aqui são os esporófitos, onde os esporos são produzidos, tá bom? Já estão acostumados a ver, talvez já tenham visto, agora vocês sabem o que são esses risquinhos que saem para fora dos musgos. E só por fim, galera, para a gente dar uma olhada na anatomia, eu sei que eu já passei do meu horário, vai ser bem rapidinho. Elas apresentam então, olha, folhas bem primitivas que a gente vai chamar de filoides, um caulo primitivo que a gente vai chamar de cauloide e uma raiz primitiva que a gente vai chamar de rizoide. Falo um pouquinho melhor sobre isso para vocês na aula que vem. Estão dispensados, desculpem ir até o último segundo, mas cheguei até a tela do obrigado de novo. E muito obrigado pela participação, muito obrigado pela parceria e companhia de sempre. Valeu, gente. Boa aula para vocês.